Editorial. O que o Paulo Guedes está querendo fazer com a nossa economia? Ele quer que a economia brasileira seja aberta e liberal, tal qual a economia dos Estados Unidos. Isso é bom ou é ruim? Se fosse ruim, não existiria nos Estados Unidos. O problema é que nós, brasileiros, não estamos acostumados a viver sem as regras que nos impuseram desde o colonialismo, passando pelas ditaduras e maus governos, inclusive a ditadura de Getúlio Vargas, depois pelo Estado Novo e mantida até que acabassem com os privilégios trabalhistas, que se não cuidarmos, acaba voltando. Volta e meia aparece alguma corrente política tentando trancar ainda mais a nossa economia e ensaiando colocar no Brasil, e em nós, é claro, os padrões das economias fechadas, que são as mais retrógradas do planeta, especialmente aquelas de origem marxista, aonde a estruturação parte da figura de um ditador supremo que enfrenta um povo desarmado como estamos, assim como está o povo venezuelano, sem condições de reagir. Porque um povo desarmado tem que aguentar um crápula do tipo desse malvado Nicolás Maduro, que enfrenta seu povo com os coturnos e baionetas, sem que ao povo caiba qualquer reação, porque ninguém vai ser idiota de, armados com paus e pedras, enfrentar um governo com armas pesadas, soldados dispostos a atirar naqueles que desejam se fazer mártires por nada, porque os resultados acabarão sempre favorecendo aquele que tiver maior poder de fogo. Nos Estados Unidos, senhores, falar de ditadura, fazer propaganda de comunismo dá até cadeia. Lá é capitalismo puro, selvagem, como dizemos por aqui, sem a noção do que aquilo é. Mas se o capitalismo lá é ruim, eu pergunto então, por que todo mundo se mata tentando entrar nos Estados Unidos e não se matam tentando entrar numa Cuba ou numa Venezuela? Seriam loucos esses que estão deixando seus países com esses regimes autoritários e ferozes para ir para um país como os Estados Unidos, se matando na fronteira com o México para migrar para um país onde tudo é ruim, porque lá é um regime capitalista? Será que esses milhares de pessoas foram acometidos por alguma doença ou alguma loucura? O que o Bolsonaro quer fazer aqui, pelo menos é a proposta, só que ele não explica, e isso atrasa essas providências, é tornar o Brasil um país de economia aberta e liberal. Nos Estados Unidos não existem leis trabalhistas, código de consumidor, férias, fundo de garantia, 13º, aviso prévio, carteira assinada. Lá não existe essa proteção extra ao empregado. Lá o país, as suas leis, a sua justiça está do lado de quem quer trabalhar e de quem oferece empregos. Nossa cultura aqui é contra o patrão. Quem dá emprego neste país é visto como inimigo pelo empregado e pelas leis absurdas
que foram colocando para criar as regras que hoje já desmoronaram em quase todo mundo. Aqui patrão é tido como egoísta, como pessoa que só quer saber de lucro, visto como inimigo, e acreditem, esse é o patrão que os Estados Unidos mais gosta, porque esse é o cara que quer crescer, que quer ganhar mais, porque para crescer e ganhar mais, ele precisa expandir seus negócios e não se expande, não se cresce se não tiver empregados. Nos Estados Unidos tem emprego sobrando. E quando se tem emprego sobrando, quem quiser trabalhar e ganhar dinheiro poderá escolher aonde quer trabalhar. E quem é escolhido pelo trabalhador de lá é quem paga mais. Note bem, quem pagar mais. Lá, se você quiser fechar uma empresa, é muito simples. A cada 2 anos, todo empresário precisa entrar numa espécie de junta comercial, e lá se entra online e recolher $150 para informar ao governo que você vai ficar aberto por mais 2 anos. Se você não fizer isso, sua empresa será fechada automaticamente. Nos Estados Unidos, quem manda é o patrão. Lá, patrão paga menos impostos. Lá, o empregado não é como aqui. Com razão ou sem razão, põe o patrão no pau e obriga o patrão ao empobrecimento. Lá, se o empregado fizer isso, vai perder. Lá é o patrão que dá emprego, que tem todas as garantias, e quanto mais empregado ele tiver, maior será a sua importância perante o país. Lá o patrão, quando vê a oportunidade de crescer, ele investe e cresce. E quanto mais cresce, mais dá emprego. Dias atrás eu conversei com um senhor que chegou a ter 3 caminhões e agora reduziu a sua frota para apenas 1. E eu perguntei a ele, mas caminhão não dá dinheiro? E a resposta dele foi a seguinte: dá sim. O problema é o empregado. Eu tive um empregado que me passou a perna, me roubou, e quando descobri, mandei ele embora. Ele foi na Justiça do Trabalho, arrumou um advogado picareta, e eu tive que vender um caminhão para indenizar as mentiras que ele contou na frente do juiz. E com nojo de tudo aquilo que vivi, vendi o outro caminhão e agora só tenho o que eu trabalho, porque resolvi ganhar dinheiro então só para mim. Nunca mais, disse ele, quero ter empregado na vida. Só tenho meu caminhão e estamos conversados. Aquele senhor era patrão e dava empregos. Agora ganha a vida com tranquilidade sem ter empregado. Essa é a dura realidade do Brasil. E isso não existe nos Estados Unidos. O Brasil, como está, chegou a uma fase que o empregado virou inimigo do patrão. Então ninguém quer montar nada para não ter empregados. Aqui está virando cada um por si. Nos Estados Unidos, você escolhe para quem vai trabalhar. E qual é o critério de escolha? O empregado escolhe quem vai pagar mais. No Brasil, o empregador paga 2 salários, um para o empregado, outro para o governo. Lá não, você paga só o salário do empregado. O governo norte-americano não pune quem dá emprego. Aqui, como estamos, o empregador é penalizado de todos os jeitos, de todas as formas. No Brasil, implantou-se uma cultura de raiva e de ódio contra quem dá empregos. Não é só o empregado, mas especialmente o governo participa desse ódio. Lá se dá emprego, mas se precisar mandar embora, o empregador demite sem qualquer preocupação. Mas todo mundo trabalha e ninguém passa fome. Aqui no Brasil, se sua empresa é pequena, você paga o simples. Se crescer, quando começa a melhorar, vem o governo e lasca mais impostos. E aí você quebra. Vejam a estupidez.
Aqui você paga mais por ter sido eficiente. Aqui, se você compra um carro melhor, vai pagar mais imposto porque melhorou de vida. Aqui se tem raiva do rico, lá nos Estados Unidos se tem raiva do pobre. E nós brasileiros, com a nossa lógica católica, que quem for rico não vai entrar no reino dos céus, e lá com a lógica protestante, que quem é rico ou está enriquecendo é porque Deus o está abençoando. Senhores, precisamos renovar os nossos conceitos. Precisamos olhar a vida sob uma nova lógica. O Brasil, se quiser ver futuro para essas novas gerações, se quiser viver com dignidade futuramente, vai ter que mudar a sua lógica, o seu olhar e criar um novo país. Paulo Guedes está no caminho certo, embora um pouco demorado. Se conseguir criar, vamos dar um salto espetacular. Se não conseguir, vamos continuar vivendo essa vidinha de sempre e agradecendo por continuar vivos e dentro de um mercado que se estreita a cada dia mais, produzindo mais pobres que entrarão no reino dos céus, sem que eles conheçam ou se conscientizem de um detalhe. Atenção para essa dedução lógica. No céu, amigo, só se entra morto. Bom dia. E o melhor da noite.